Então, Lúcia, como é que foi a sua saída do colégio interno? Você se mudou, você saiu de lá, então, e foi para outro bairro, é isso? Eu fui morar na Vila Santa Catarina, onde também eu comecei lá a fazer o antigo ginásio, né? E a partir de então, eu, como sou uma menina muito religiosa, que saiu muito moldada, né? E também uma criatura muito nojentinha. A minha mãe então me encaminha, era nojentinha mesmo, tudo me incomodava. A minha mãe então me encaminhou para trabalhar ou para frequentar o grupo de jovens da Igreja Católica. Mas isso era em outro bairro, não é isso? Isso em outro bairro, Santa Catarina, na Vila Santa Catarina. Tá. Então, bem longe lá de onde você morava anteriormente. Bem longe da Bela Vista, bem longe de onde eu nasci. Tá. E como é que foi esse período para você? Então, foi um período ruim de adaptação e também todas as questões de saúde que eu tive, né? Ainda na minha adolescência pesavam bastante. E eu era uma guria entre os meus 13, 14 anos, muito de leitura, eu lia muito, tinha muitas, né? Meu foco de vida era outro, assim, enquanto muitos se apaixonavam né, era a fase das grandes paixões, não sei o quê, eu lia bastante, estudava bastante, me envolvi na política, comecei a lecionar, na verdade não é lecionar, né? Alfabetizar na época, adultos, e tive uma vida assim, e o tempo que eu tinha de dedicação, que não era para as paixonites, né? Mesmo porque eu tinha medo de me envolver, eu tinha medo de uma série de coisas por conta da saúde mesmo, né? Uhum. E aí eu comecei a me envolver com esporte no colégio. E era essa a minha vida, era jogar bola, ler muito, estudar muito, preparar minhas aulas, dar minhas aulas, discutir política. Isso eu passei uns bons anos dentro da Vila Santa Catarina, vivenciando esse tipo de coisa. Qual que era o momento político no Brasil? Você fazia política? Como é que era isso? Então, Com a igreja? a Igreja Católica era bastante envolvida com a pastoral da terra, né? Pastoral, acho que da infância, já surgia bem nisso. E a gente vivia um momento de ditadura militar, né? E o que se pregava, mesmo que proibido, mesmo que o partidão era proibido e tal, o que se pregava era, de fato, uma revolução à mão armada, né? Então se preparava, tinha-se a ilusão de que se estava preparando o povo para isso. E na verdade não vingou muito, porque muitos dos meus conhecidos da Igreja Católica naquele momento, padres e missionários e tal, acabavam ou por ser expulsos do Brasil, porque na maioria eram espanhóis, italianos, ou por desaparecerem simplesmente porque eu dei que sempre, né, estava dando uma passada por ali e as pessoas migravam de um estado por outro, quando conseguiam, porque ao contrário do que a classe artística na época, eram pessoas muito pobres, né? Eram
pessoas bastante envolvidas com favelas, né? Essa criminalidade que existe hoje não existia. As pessoas eram mais politizadas, inclusive pela Igreja Católica, portanto, por quererem sair daquela situação e não tinha como. E o DEIC então investigava, e quando descobria as pessoas sumiam, e assim eu perdi grandes amigos na época da minha adolescência. Mais velhos que eu, mais grandes amigos, assim. E você fazia exatamente como é que era a sua participação nesse movimento todo? É a alfabetização que você falou? Então, primeiro porque com a minha saída do colégio interno, eu tinha algumas práticas, né, da Igreja Católica que ficaram em mim. Então, terço, missa de domingo, eu não ia na missa a semana inteira como no colégio interno. Mas de sábado e domingo eu ia, eu me dedicava a ajudar, a limpar a igreja, a fazer pesagem de crianças, ajudar com as crianças, a ir visitar, porque como eu era nojentinha, então eu ia visitar a favela. A minha mãe achava ótimo, porque lá eu aprendi que eu podia beber água na casa das pessoas, que eu podia abraçar. Eu tinha muitas reservas com as pessoas, porque eu realmente tive uma criação diferenciada. Passei primeiro pela família judia, depois fui para um colégio interno. Então as pessoas eram, eu deveria ter sido uma pessoa moldada para ser uma dama, uma delicadeza em pessoa. Tudo eu tinha nojo, gente, você leva com horror. Tudo. Aí, essa minha experiência me fez ver que dentro da favela tinham pessoas bastante limpas, bastante organizadas, porque eu também era muito organizadinha, até hoje eu sou. Tudo meu era dobradinho, tudo guardadinho nos seus devidos lugares, porque eu trouxe esses ensinamentos dessa minha criação mesmo. O que eu também não acho ruim, né? Porque eu sou uma pessoa organizada, responsável, tenho horários, eu não perco hora nunca, muito difícil eu me atrasar. Tudo isso eu trouxe da minha infância. Eu acho isso bom. Porque hoje em dia as crianças não são mais assim, né? Os adolescentes também não são mais assim. E se tornam adultos pouco responsáveis. Isso foi a minha... E com isso também, quando lá para 1970 e poucos, não, 80, quase 80 e poucos, quase que no fim da ditadura, eu tive que retornar para o centro de São Paulo. Por conta da perseguição que acontecia na vila, algumas coisas tal, e minha mãe então bastante apavorada por ser filha única. Como assim você está envolvida nessa, porque, né, melhor assim do jeito que tá, que era esse tipo de criação que se tinha, né, melhor tá com militar do que não tá com nada, vai virar uma bagunça, isso aqui, bom, enfim. Em 15 dias eu me mudei da Vila Santa Catarina e voltei novamente para o centro, voltei novamente a morar na Rua Conselheiro Ramalho, onde eu passei parte da minha infância, boa parte da minha infância. E aí volta comigo também todos os meus anseios, de molequinha, antes de ir para o colégio interno, meu berço era a escola de samba vai-vai, os ensaios, a rua, enfim, né? Aí eu também retomo esse meu lado do samba, meu lado apaixonante pelo samba. De grandes paixões, né? E não homens e mulheres, e mulher com mulher, nada disso. Grandes paixões pelo samba, pela música, pela dedicação de ver a minha escola crescer, a minha escola também perder e ganhar campeonatos. E aí eu começo a aprender de fato com alguns presidentes da escola,
algumas harmonias que nem todos hoje estão vivos. Aprender o que é o samba de fato para mim, o que ele significa como uma cultura negra, porque aí eu começo a entender como que nasce o carnaval em São Paulo, enfim, e vou, né, caminhando com isso. Minha mãe, por sua vez, odiava samba, sempre odiou, nunca gostou de samba. Então minha mãe sempre procurava me impedir de sair no samba. Mas pelo jeito ela não conseguiu, né? Não, porque depois ela também acabou saindo no samba e foi campeã, tá. né? Que ela saiu, dei sorte. Então, não conseguiu. Eu apanhei muito por conta da escola, de entrar no meio dos desfiles quando criança, e guarda me segurando nas cordas, muito assim, apanhei mesmo, apanhei de bater, minha mãe bateu em mim por conta do samba, porque ela achava que era coisa de maloqueiro, que imagine, isso é coisa de corticeiro, veja bem, eu morei em cortiço, né, gente? Então, podia ser mesmo coisa de corticeiro, mas na verdade era só uma ação cultural que acontecia e que era bastante marginalizada, assim como ainda é hoje outros enveredamentos da música popular brasileira. Mas o samba me deu muita alegria de viver, me deu muitos sonhos, muita presença de luta, que lá eu me encontrei também, com o passar do tempo. Como assim, presença de luta? Você podia explicar um pouquinho melhor? Então, porque o samba, na escola de samba, ele foi um grande movimento, eu ainda acho que mas foi um grande movimento muito machista, né? Mulher no samba era para uma única coisa, para limpar quadra, para fazer parte de um departamento que chamava-se Departamento Feminino. Então era o departamento que às vezes precisava cuidar da cozinha, lavar os banheiros, organizar os banheiros, ajudar a vestir a ala das baianas no carnaval, e nada mais que isso. Tinha que obedecer. Era essa a real dentro do samba. Eu sempre muito turrona, né? Eu achava que era desaforo um negócio desse. Então eu também não era muito bem vista pelo departamento feminino. Porque moleca, chegou na escola agora, porque é sempre assim, né? Chega na escola agora, chega na escola agora, uma moleca, não pensa em nada. Como assim? E aí eu entro para um movimento que nasce na escola, que é o movimento do departamento, de departamentos, além do departamento feminino, de criar outros departamentos. Dentre eles, criou-se o departamento cultural, para onde eu fui trabalhar pela escola. Quando eu chego no departamento cultural, eu entendo a cultura de um jeito, e os colegas que estão lá, os senhores, não todos, entendem a cultura de um outro jeito. E aí eu passo a pensar que não, vamos resgatar a escola, algumas coisas da escola, e vou mesmo no resgate de algumas coisas, tal. E ainda assim me debatendo com o departamento feminino, que não, né, propondo outras coisas para a escola, tal. E até que o diretor do departamento cultural se afasta da escola por alguma razão, e eu assumo por algum tempo o departamento cultural. E aí já começou um negócio assim, como assim? Né? Não vai rolar. Mas a minha equipe dá conta, a equipe do departamento cultural naquele momento dá conta daquilo que se propôs. Levantar o que é a velha guarda, trazer a velha guarda, montar a velha guarda e montar, estruturar de fato um departamento cultural de uma escola de samba, que é o primeiro de São Paulo. E depois as outras escolas também vão estruturando as suas, mas é o primeiro de São Paulo. Acontece no vai-vai. Começa com o Ciro, vai comigo. Aí nisso, a diretoria da escola, a executiva, me propõe
participar da diretoria. Porque tem lá um secretário e tal, então como eu sou muito agilizada com papel, gosto muito dessas coisas e tal. Nessa época estudante de direito já. Agilizada com papel, então vamos lá para a diretoria, e assim mesmo que afastada do departamento cultural da ala feminina da escola. Então vamos tentar a sua entrada na diretoria executiva. Aí virou um rebuliço, porque não, como assim? Com o Renatinho vai sair e não pode, nunca teve mulher na diretoria executiva da escola e agora vai ter uma mulher, então. E aí eu crio bastante atritos e tal. Mas como na escola é por voto, né? Montou-se a chapa, eu entrei pra chapa e acabei ganhando, fiquei lá acho que uns 8, 16 anos, enfim. Então, nessa época, Lúcia, você já tinha terminado o colégio, o colegial, tudo, essa parte, foi e você indo, já estava, você fez o quê? Direito, é isso? Não, eu comecei a fazer direito, fiz um ano e pouquinho de direito, e aí vieram as dificuldades financeiras da minha família, como eu não tinha entrado para uma estadual, né? Então, eu tive que parar. Bom, parei, não fui mais tranquei, não dei continuidade. Também depois, ao longo do tempo, eu vi que aquele meu ano tinha sido uma perca de tempo, porque eu não concordava com uma série de coisas do direito, né? Eu era uma rebelde, então tinha um monte de coisas que eu não concordava, das leis e tal, então eu nem sabia por que eu estava fazendo aquilo. Aí, e também aí, ajudar, trabalhar, larguei faculdade e tal, me dediquei ao samba, voltei para a política, fui trabalhar no PCdoB, enquanto secretária, que aí o PCdoB começa então a entrar na legalidade, né? Eu já peguei esse período, vou trabalhar lá com o João Amazonas. Aí eu começo a entender um pouco mais o que é esquerda, porque até então eu não entendia, né? O que é esquerda, o que é direita, o que é centro, não sei o quê. Enfim, eu começo a entender um pouco mais e tal. Mas é isso, né? Até porque, politicamente, quando se vem da clandestinidade, você não quer... você já não vem filiada a nada, né? Então, até hoje eu não sou filiada a nenhum partido. Eu tenho uma consciência política e que eu de fato, não acho que eu tenha que me filiar a ninguém. Porque existem os prós e os contras, como assim tudo na vida, né? Eu também acho que tem umas coisas que não vale a pena você fazer. Se filiar é uma delas. Eu costumo dizer que o único partido que eu sou filiada é o Partido do Samba. Que eu sou associada da Vai Vai, hoje em dia não mais ativa como sócia, mas é a única carteirinha que eu tenho, que eu sou associada a alguma coisa. Então, eu acho que pra mim é o Partido do Samba. Você no samba, então, eu estou vendo que é uma coisa muito importante para você na sua vida. Você lembra de algum ano assim da Vai Vai assim, que foi super importante para você, que te chamou mais atenção, em termos de, sei lá, de qualquer coisa assim que seja importante para você? Eu não vou lembrar o ano, assim, data para mim é muito ruim de lembrar, mas eu posso lembrar o enredo. Um enredo para mim que foi bastante decisivo e que me colocou dentro da Vai Vai, de fato mesmo assim, com toda uma dedicação tal, foi nos 60 anos de Vai Vai, quando o Vai Vai saiu com... Não, 60 não. Quando o Vai Vai saiu com um enredo do Jorge Amado, que era um livro do Jorge Amado. Bom, eu não vou lembrar o nome certinho.
Mas aí nesse enredo, muitos dos nossos trabalhos nesses anos todos apareceram de fato na escola. Algumas coisas que se perpetuaram. Do departamento cultural, a sugestão de, no carro abre alas, por exemplo, ter lá a 50 anos de Vai-Vai. Colocar a coroa, que é do pavilhão da Vai-Vai, no carro, como o maior destaque, não as pessoas, que iam sempre pessoas. O primeiro ano da velha guarda, desfilando enquanto velha guarda, com uma ala somente de velha guarda. A figura do crioléu, que é um boneco que para muitos é uma entidade que acompanha a escola, mas para outros é um boneco que é muito importante, sempre foi muito importante. A entrada do pavilhão Saracura, porque o Bexiga fica no Saracura, que era um rio que passava ali, né? Um riacho. Então a entrada desse pavilhão sob as mãos de uma porta-bandeira bastante respeitada, que nem era da Vai-Vai na época, que era a Marina e o Wilson, hoje falecidos. Então, tudo nesse ano foi muito, muito bonito. E o primeiro ano que a minha mãe saiu na escola. E que a escola foi campeã. Poxa, que maravilha, hein? Então, assim, pra mim esse ano foi muito importante. Porque eu já era da executiva, porque todo o trabalho que foi desenvolvido no departamento cultural naquele ano apareceu de fato dentro da escola e para fora da escola, porque a gente conseguiu reunir muitas pessoas importantes para a escola. Eles colocaram tijolo, que tiraram tijolo, que eu dou risada até hoje sobre isso, porque assim, todo mundo falava, por que hoje você não é da velha guarda da escola? Porque eu não me sinto velha guarda, porque eu não coloquei nenhum tijolo, nem tirei tijolo nenhum da quadra. Eu acho que a minha contribuição ainda foi pouco, e será sempre pouco, porque meu sangue não é vermelho, é preto e branco, né? E ao contrário do que dizem, eu não sou nem palmeirense, nem corintiano. As pessoas pensam, né, que a gente tem que ser meu time de coração, e meu único time é o Santos. Eu sou mais uma das viúvas de Pelé, é o que dizem, mas eu prefiro ser a namorada do eu prefiro ser a namorada do Robinho. Neymar é pouco. Neymar ele está começando. E aí, o que eu estava falando mesmo? Então, da importância da escola para mim. Esse ano foi um ano fantástico. A única coisa que foi ruim desse ano foi o próprio Jorge Amado, estando vivo na época, se recusava a ir para São Paulo e desfilar na escola. E a gente teve que inventar lá uma cadeira com um monte de pano representando ele, que eu achei que foi um descaso, né? Porque tem mesmo essa rivalidade, que Carnaval de São Paulo, Carnaval de Rio, tudo muito diferente, de fato diferente, as batidas são diferentes, o samba é menos acelerado, bom, enfim, tem uma série de diferenças, mas no final, samba, é tudo do Brasil e devia se ter esse respeito. A gente sabe que não é bem assim as coisas, mas tudo bem também. E nesse período, Lúcia, como é que estavam seus namorados, sua vida amorosa? Então, nesse período eu já não era mais aquela menina tímida que tinha acabado de sair do colégio interno, né? Eu era um pouco mais namoradeirinha. Eu namorava um pouco mais, eu saía um pouco mais, mas eu tinha uma responsabilidade com a escola. Eu tinha que me manter enquanto diretora sem muitos escândalos amorosos, essas coisas, né? E sambista geralmente todo mundo fala que é todo mundo
babado. Não é bem assim. Então, o meu presidente Chiclete falava, olha aqui, negrinha, pelo amor de Deus, hein? Tenha consciência, você é uma diretora da Vai-Vai. Então, eu mantinha meus rolinhos todos, né? Teve uma época até que eu fui bem safadinha, que eu namorava 3, 4 da escola, só que cada um de uma localidade de São Paulo, porque é para não dar atrito, né? E nos ensaios eu nunca tinha namorado, nunca tomava namorado com ninguém, eu nunca tinha com ninguém, porque eu não tinha tempo. Era esse meu posicionamento. E nisso foi que, como na minha adolescência eu não tive tempo para me apaixonar, eu já fui me apaixonar lá nos meus 20 e poucos anos, né? Foi a minha primeira paixão, 19, 20 anos. Que para mim, na época, era uma grande paixão. E que depois, com o passar do tempo, eu fui descobrir que não, que foi o grande amor da minha vida, né? Mas que ficou no passado. Que não deu certo, como acho que quase todos os amores não dão certo na vida, esse também não deu. E aí eu tirei por mim que eu queria ser mãe, mas eu não queria me casar com ninguém. Eu não queria viver com ninguém. E isso eu passei uns bons anos na minha vida, assim, só namorando, viajando bastante, conhecendo bastante partes do Brasil e estudando bastante, era só isso que eu queria. Eu não queria muito nenhum tipo de relacionamento muito certo e tal. Até que eu acabei me envolvendo com uma pessoa, casei, meu casamento durou 4 meses, ele foi anulado, eu tive problemas seríssimos com o meu casamento. E ao sair desse casamento, eu acho que eu fiquei mais uns 5, 6 anos aí sem namorar com ninguém. Sem ter nada com ninguém, eu não queria saber de nada. Porque eu fiquei realmente traumatizada com o que aconteceu com esse meu casamento. Depois que eu soube que esse meu suposto marido, né, porque já não era mais marido, havia morrido e que eu de saúde estava bem, né, também. Aí então eu resolvi que eu ia ter um filho de fato. E que eu queria que fosse alguém do samba, alguém bonito, alguém não sei o que não deu certo também. Meus planos nenhum deram certo na questão do amor. Eu devo ter muita sorte no jogo, vou ficar rica um dia. Porque no amor nada. Aí beleza, eu encontrei, ainda saindo do vai-vai, num samba e tal. Na madrugada eu encontrei o pai da minha filha, que na época estava em São Paulo, ele não é daqui, ele estava em São Paulo fazendo um estudo também sobre a Igreja Católica. Eu estou sempre envolvida com a Igreja Católica, embora seja do Candomblé. E fazendo um estudo e tal, eu conheci no metrô, achei ele lindo, maravilhoso, falei, nossa, esse é o pai da minha filha, do meu filho. E de fato foi mesmo, né? Depois de um ano de envolvimento, mesmo ele morando fora de São Paulo, a gente se via quase que sempre, eu engravidei. E logo que engravidei também, com uma pimentinha que sempre fui, acabei por brigar com ele, ainda grávida, e larguei ele pra lá e vim cuidar da minha filha, como eu sempre dizia que eu quero ser mãe, mas eu não quero casar com ninguém, não quero morar com ninguém, eu quero criar minha filha. Enfim, tive a minha filha linda e maravilhosa.
que, ao contrário de mim, não é uma sambista, nunca foi, nunca teve esse interesse. Eu até tentei levar, empurrar, enquanto bebê, enquanto criança e tal, mas não tem essa mesma ligação. Gosta, hoje em dia gosta, diz que gosta de samba, diz que gosta como chama sua filha? de pagode. Minha filha chama-se Ivana. Uhum. Mas foi roqueira enquanto adolescente do que sambista. Eu queria que ela tivesse tido a cara do samba, pela importância que o samba teve pra mim também. Mas são outras épocas. E aí, mesmo com grandes dificuldades, tal, nesse período, eu voltei, em todo esse tempo de vida, eu voltei a morar com a minha mãe, ou minha mãe voltou a morar comigo. Minha mãe me ajudou muito na criação da minha filha e tal. Mas, quando a minha filha fez 9 anos de idade, minha mãe veio a falecer de um infarto fulminante. Que bom que ela não sofreu, né? E aí eu acho que nesse momento que eu já estava tão desvinculada, porque quando você tem um filho, você abre mão de uma série de coisas. E eu também abri mão do samba, que pra mim era muito importante. Então, quando a minha filha nasceu, eu saí, eu já estava muito